Esse amém foi para mim. Muito obrigada. Saúde amada da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, isso aí. Quem tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra, né? Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Enquanto você localiza, eu vou externar os meus agradecimentos nessa noite. Lucas, capítulo 19, verso 1 a seguir. Quero louvar ao Deus Todo-Poderoso por esta oportunidade que me foi dada nesta noite, de externar essa mensagem que falou profundamente ao meu coração. Eu sou a primeira a aprender a cada oportunidade de externar a palavra. Também aos meus pastores, né, que não estão presentes, as minhas líderes do círculo de oração, as minhas irmãs em Cristo, a todos vocês que ouviram a voz do Espírito Santo de Deus essa noite e vieram à casa do Senhor receber esta palavra viva e eficaz. Amém? Todos acharam? Lucas 19, verso 1, vai dizer assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era um chefe dos publicanos e ele era rico. Procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu, recebeu alegremente. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Pode se assentar nessa noite. Antes de iniciar a mensagem, quero dizer para vocês que essa é uma noite muito especial. Toda noite é especial. Todo dia é especial. Estar com Jesus é sempre especial. Mas hoje é uma noite muito especial. E eu creio que muitos que já abriram seus corações nessa noite para receber essa palavra, como a irmã Patrícia ministrou aqui, talvez você chegou sem expectativa nenhuma, como esse homem aqui. Talvez você só queria ver quem era Jesus. Mas Jesus já te viu. Ele já te viu. E essa noite, a salvação entrou na sua casa. Amém? O tema da campanha é plantando o fruto do Espírito. Quando a gente fala de plantar, eu pelo menos logo me lembro de sementes. Não tem como dar um bom fruto, uma árvore crescer e germinar, se antes ela não for uma semente. E quando falamos de plantar algo, né? Vem a condição de como nós estamos plantando, da maneira que plantamos. Nós queremos bons resultados, mas muitas vezes a forma como nós estamos nos comportando vai gerar uma insatisfação, porque não vai sair do jeito que a gente planeja, não vai ser do jeito que a gente quer. E em se tratando de fruto do Espírito, que é a evidência de Cristo na minha e na sua vida, a coisa se torna ainda mais sensível, ainda mais importante, porque nós recebemos o perdão na cruz do Calvário. Nós recebemos o direito de salvação e de vida eterna, como foi ministrado aqui nessa noite. Há um lugar para mim e para você nos aguardando. E a gente não pode andar aqui nessa terra de uma forma como se viéssemos aqui por um mero acaso, obsoletos, sem objetivos. Não. Todos nós recebemos perdão, sem exceção. Todos nós fomos amados naquela cruz, quando Jesus verteu ali o seu sangue.
Então nós, como semeadores da sua palavra, devemos entender a importância que ela tem nas nossas vidas. Para plantarmos, né? Falei hoje com meu esposo lá em casa que todo dia a gente está pregando. Todo dia quando a gente acorda até o anoitecer, a gente está pregando. A nossa vida é a carta que o mundo lê. Todo mundo está olhando para mim e para você com uma expectativa boa. Claro que a gente não vai agradar todo mundo. Isso é verdade. Mas Cristo tem uma expectativa sobre mim e você. Cristo planejou coisas grandiosas para mim e para você. Mas muitas das vezes nós estamos como este homem aqui, querendo ser meros espectadores do que Jesus pode fazer, querendo apenas acompanhar, ser um espectador de banco, um simpatizante de uma obra, quando Jesus está ali só aguardando uma atitude. Eu digo sempre que uma atitude, ela muda destino. Uma atitude acertada, ela muda toda uma história. A irmã Patrícia falou aqui da história de conversão dela. E eu lembrei automaticamente da minha. Eu acredito que alguns irmãos aqui também fizeram essa retrospectiva. Quando a gente vem para Jesus, a gente acha que Ele não vai nos perdoar, uma vez que Ele já nos perdoou. Às vezes a gente pensa que vamos viver uma vida vazia, de mesmice, a mesma coisa de sempre, o mesmo ritual de estar nos templos, de fazer propósitos, de fazer jejuns, de fazer campanhas. Mas uma coisa é necessária, e nesse texto aqui, veio como o presbítero Rafael falou, como uma flecha ao meu coração. Algo que nesses últimos tempos está mais latente no corpo da igreja, como um todo. Nós vemos grandes sinais, maravilhas, movimentos, testemunhos, coisas grandiosas. Mas uma coisa é necessária. Talvez você já leu esse texto sobre a vida de Zaqueu, quando ele sobe numa árvore alta para ver Jesus. Imediatamente Jesus localiza ele e fala: desce depressa. Nesse momento Jesus não está se importando ou se impressionando pelo fato dele ter subido numa árvore. Jesus sondou o coração dele. Jesus viu o que tinha dentro da alma dele. Porque o texto vai dizer a respeito dele que ele era o chefe dos publicanos, cobrador de impostos, um homem que andava injustamente. Mas que heresia, o nome dele significa justo e puro. Aí eu já abro um parêntese para a nossa vida. Somos filhos de Deus, obra da sua criação, imagem, semelhança. E quando olham para mim e para você, o que será que Jesus está vendo? Eu estou falando pela expectativa aos olhos de Jesus, irmãos. Eu não estou falando do homem. Amém? Aqui é sobre Jesus, sobre a sua palavra. Então, quando Jesus olha para ele e vê que ele sobe na árvore porque ele era de pequena estatura, não conseguia estar no meio da multidão, mas eu creio que ele já estava ouvindo falar sobre os milagres, sobre os prodígios, as maravilhas, e algo dentro dele já estava se movimentando diferente. Eu preciso só ir lá ver, saber quem ele é. Mas Jesus tinha uma expectativa muito maior para ele. A história dele naquela noite seria mudada por completo, porque ele se arrependeu da vida que ele levava. Ele era um homem rico, importante, mas era às custas de prejudicar o outro. Ele era odiado pela população, porque ele enriquecia às custas do prejuízo alheio. Tinha tudo, acredito que não faltava nada para ele. Bons servos, comida, criação, uma boa casa, mas faltava o principal. Faltava Jesus. Não faz sentido
na nossa vida ter nada se não tiver Jesus. Vai ser vazia, vai ser incompleta. Não temos paz. Um dia eu andei como ele também, e eu olhava e via Jesus salvando os meus amigos, fazendo a obra na vida deles. E aí eu me questionei, poxa, se na vida deles Jesus perdoou, então Ele também pode me perdoar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. E aí começa o processo, onde o encontro com Jesus vai definir toda a nossa história. Um encontro genuíno, de arrependimento verdadeiro. Não é um encontro só de vir e sentir um arrepio e chorar e voltar da mesma forma. Não é sobre altura. Não é sobre questões físicas. É sobre a forma que nós abrimos o nosso coração para receber a Cristo verdadeiramente. Porque aí sim os nossos frutos serão de qualidade. As pessoas olharão para nós e terão vontade de seguir o mesmo Cristo. Porque essa é a missão, essa é a função. Apresentar a Cristo às pessoas. Em qualquer lugar. Aonde a gente plantar a planta dos nossos pés. Cristo tem que ser reverenciado. Mas isso só acontece quando eu me arrependo da minha conduta, do meu comportamento, da minha maneira de agir. Isso deve ser evidenciado. Não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço. E se tem uma pessoa que sabe dos nossos sentimentos, é Jesus. Se tem uma pessoa que nos conhece e sabe da maneira certa de trabalhar nas nossas vidas, é Jesus. Ele sabe a forma de trabalhar, de mexer na estrutura, de trazer à tona aquilo que precisa ser liberto, aquilo que precisa ser arrancado. Ele sabe trabalhar. Acontece que quando a gente vem para a presença de Jesus, nós queremos aprovação humana. Nem sempre vamos ter. O texto diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas começam a questionar. Por quê? Na casa de um publicano, de um pecador? Por quê? Mas quem define quem é digno ou não é Cristo. Não é o homem. Quem decide o nosso crescimento, o nosso andar, é Cristo. Quem decide se abre a porta, se fecha, se abençoa, se corrige, é Ele. A gente não deve se preocupar com o julgamento humano. Ele vai vir, irmãos. Isso é inerente à caminhada com Ele. Isso vai ter sempre, mas Jesus é especialista. Ele sabe trabalhar, Ele não liga para a opinião humana. Porque se todas as vezes que a gente se chateasse, fosse até Ele reclamar das nossas incertezas, das nossas frustrações, mas às vezes a gente vai reclamar e quem acaba sendo corrigido somos nós. E as pessoas começam a reclamar. Por que o senhor está entrando na casa de um publicano que nos lesou, que nos prejudicou, que hoje tem crescimento, mas é às custas de nos prejudicar, de cobrar altos impostos? Não, ele não. E Jesus diz, sim, ele sim. Eu vejo como você não vê. Eu sei o que você não sabe. E Ele pode o que o homem não pode. Acontece que nós queremos os milagres, queremos a cura, queremos as portas abertas, mas nós não queremos nos arrepender. Essa é uma dura realidade. Nós não queremos nos arrepender do nosso mau comportamento. Muitas vezes estamos nos comportando como filhos birrentos, que não queremos a correção de um pai. E para gerar bons frutos, é necessário eu me arrepender daquilo que eu faço de errado. Eu preciso deixar aos pés de Cristo. Essa é noite de nós sairmos daqui libertos de alguma coisa que ainda tem nos prendido, nos limitado, nos parado.
por nossa própria culpa. Eu acredito que Zaqueu já estava ali, com a sua alma agonizando, querendo uma mudança, querendo de algo que ele mesmo fez. Porque é sempre assim, a nossa tendência humana desde a criação é terceirizar a culpa. Quando Deus vem no jardim, fala com Adão, ele culpa a mulher. Quando se refere à mulher, ela culpa a serpente. Nunca falamos, batemos no peito e dizemos, a culpa foi minha, o erro foi meu. Porque a diferença para Jesus não é o que a gente faz de errado, é o que a gente faz depois que errou. Qual é a atitude que eu e você temos depois que a gente erra? A gente reconhece, pede perdão? Ou deixa a soberba falar mais alto? E aí perdemos o que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes as coisas não vão acontecer por causa disso. Quem sabe esse homem enveredou por um caminho que não agradava a Jesus, mas em dado momento ele caiu em si, se arrependeu. Quando Jesus entra na casa dele, ele automaticamente já dispara, ó, estou arrependido, vou devolver para as pessoas o que eu tirei, e 4 vezes mais daquilo que eu peguei eu vou devolver. Jesus não precisou apontar o erro dele, não. Ele já estava decidido no seu coração se arrepender. Não precisa ninguém ficar botando o dedo, falando dos nossos problemas, dos nossos defeitos. Não precisa. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Ele vai nos conduzir. Porque Ele fala o que está errado. Sim ou não? Claro que fala. Mas a gente não quer ouvir. Não faça isso. Não vai por aqui, não fala desse jeito. Hoje o nosso cenário é ver as pessoas, pelo menos se dizendo ser tremendamente usadas por Jesus, pelo Espírito Santo. Mas a conduta que ela leva fora desse altar lá fora, não condiz com o que ela está pregando. E esse tipo de comportamento precisa ser corrigido. Precisa ser tirado, extirpado do nosso meio. Assim os frutos serão verdadeiros. Assim os frutos serão verdadeiramente bondade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio, temperança. Tirando disso é tudo obra da carne. Se não tem arrependimento é obra da carne. Se não tem arrependimento, não tem mudança. Talvez você já se deparou com alguém que se afastou da caminhada com Cristo. Repara como ela rapidamente volta para as velhas práticas. Não teve arrependimento. Porque Jesus falou que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, nós seremos livres. E uma vez que Ele libertou, não tem como voltar atrás. Vai ter dias que realmente a caminhada está tão difícil. Mas quanto mais difícil fica, mais Jesus a gente tem que querer. Porque se foi Ele que fez a boa obra, Ele vai terminar. Ele começou, Ele termina. Mas isso vai depender da minha e da sua conduta. Porque promessa todo mundo tem. O tempo de se cumprir está nas mãos de Deus. E o texto diz que a salvação chegou naquele lar. A história da vida de Zaqueu foi mudada diante do seu arrependimento genuíno. Vamos fazer uma autoanálise nessa noite do que a gente precisa se arrepender, irmãos. Porque todos os dias a gente precisa ser limpo pela verdade dessa palavra. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. E quem está enxertado nela tem que dar bons frutos. É necessário. Talvez até hoje, pode ter pessoas aqui que estão na caminhada com Cristo achando que o perdão não é para ela ou não é para ele. Claro que sim. Jesus está dizendo nessa noite, é você mesmo que eu quero. É por sua causa mesmo que eu estou aqui, que eu te trouxe nessa noite. Para mudar o quadro da sua história. Para andar lado a lado com Ele. Porque não diz um ditado assim, que quanto mais a gente anda com uma pessoa, a gente acaba parecida com ela?
gente anda com Ele. Temos que ser parecidos com Ele, em tudo. Não é fácil, porque só Ele é santo, nós não somos. Temos imperfeições, mas Ele nos ajuda. Mas é preciso se arrepender e dizer: Jesus, eu não quero mais falar assim. Eu não quero mais agir assim. E Ele ouve. E quando é sincero, Ele realiza. Talvez até hoje Jesus não realizou uma obra na minha e na sua vida, porque a gente de verdade não se arrependeu. Não abriu o coração. E eu meditando nesse texto hoje pela manhã, eu me lembrei do momento do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado. Tinha 2 cidadãos do seu lado. Um questionou: você não é o Cristo? Salva você e a nós. O outro reconheceu, se arrependeu. Ele falou: nós temos culpa por estarmos aqui pregados nessa cruz, mas ele não fez nada. E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. Talvez tenha expectativa de ouvir o que ele ouviu, mas naquele momento de arrependimento, Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo. Ainda hoje estarás comigo. Uma atitude mudou a história daquele homem, nos seus últimos instantes de vida. Ele estava condenado, sentenciado, mas ele se arrependeu e reconheceu a grandeza de Cristo. Jesus, eu não tenho culpa. É o meu irmão que tem. Não, a fala não é essa. Jesus, é minha culpa, não é do meu irmão. Jesus, faz em mim, faz na minha vida. Eu preciso, eu estou arrependido. Porque um coração contrito, ele não resiste. E ele conhece como ninguém o coração contrito. E ele não rejeita e não despreza. Mas enquanto nós vivemos uma vida vazia da presença, nada vai mudar. E as coisas só mudam na minha e na sua vida quando a gente se arrepende, se converte verdadeiramente, muda a rota, muda a trajetória de caminhar. Talvez hoje você não veio para ouvir uma palavra como essa, mas acredite, era o que eu e você precisávamos ouvir. Porque é uma verdade que liberta como ninguém. Elogio não liberta, irmão. Bajulação não liberta. O que liberta é a verdade. Um amigo fiel, ele fala a verdade. E leais são as feridas feitas pelo amigo, diz a palavra. E o amigo Espírito Santo está nesta noite ferido para te curar, para me curar, para trazer vida em abundância, abundância de frutos, porque o mundo lá fora precisa, está condenado, o mundo jaz no maligno, mas tem pessoas que ainda, que seja no seu último instante, precisam entender que foram perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e se arrepender, para tomar posse do lugar que está preparado, sem exceção. O único que pode impedir o agir de Deus na nossa vida é nós mesmos. Precisamos parar de terceirizar a culpa. Precisamos reconhecer mais em nós. Às vezes, acontecem situações no corpo da igreja. Aí a gente ouve assim: não julga o irmão, não se preocupa com o problema dele, o problema é dele. Não, o problema é nosso. Nós somos um corpo. Quando você sente uma dor numa parte do seu corpo, você vai ao médico para resolver, não vai? E quando uma parte do corpo fica doente, ou acontece um problema, ou tropeça, qual é a atitude que a gente tem? Qual é o fruto que vai aparecer? É o amor? É a bondade? É a longanimidade? Ou é a obra da carne? O julgamento? Não. É o corpo. É todo o conjunto. E como é que a gente faz isso? Orando. Se for necessário, como diz a palavra, exorta. Mas exorta com amor.
não é para matar. Porque ainda que seja duro, vai curar e vai libertar. E vai gerar fruto. É aí que está o segredo. Mas a gente não pode mais agir como se o problema não fosse nós. Somos igreja, corpo de Cristo. Todos são importantes. Uns aparecem mais, outros não, mas a importância é a mesma para o Senhor. Quando Jesus manda Zaqueu descer e ficar no mesmo nível dos outros, ele está dizendo: o pecado dele não é melhor, não é pior do que o seu. Todos iguais. Nivela tudo. Aos olhos de Cristo é tudo igual. Não tem melhor, não tem pior. Quando ele morre na cruz, é por todos. Ele não disse: eu estou morrendo por alguns e por outros, não. É para todos. Para todo que crê, que se arrepende, que muda de história, que muda comportamento. Não é de qualquer maneira. As coisas vão ficar pior. Jesus falou que ai daquele pelos quais vêm os escândalos, mas é necessário que eles venham, para que haja conserto. As coisas vão ficar pior. A nossa fé precisa ser inabalável. Mas se a minha fé é caminhando, olhando para a direita e para a esquerda, não vai dar certo. Se Zaqueu pensasse no julgamento que ele ia receber das pessoas, jamais ele teria recebido o que ele recebeu. Se ele fosse parar para pensar no questionamento dos outros, a sua história não seria mudada. E não estaria narrada aqui no livro da verdade. Nós precisamos entender isso. Que a caminhada com Cristo verdadeiramente é renunciar. É se colocar numa posição como ele se colocou. Disposto a ser caluniado, a ser humilhado, desprezado. Ele foi. Mas ele nos chama de bem-aventurado quando isso acontece. Somos bem-aventurados quando somos perseguidos por darmos frutos. Toda árvore frondosa é apedrejada. Não espere nada menos do que isso. Mas entenda que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos ser como Ele. Temos ter o poder que Ele nos dá, né? A autoridade. Mas nós não queremos passar por tribulação. Quando Ele mesmo fala na palavra que no mundo teríamos aflições. Ele não mentiu em momento algum. Ele nos alertou do que viria. Os sinais estão cada dia mais evidentes no nosso meio e no mundo lá fora. A conduta das pessoas está cada dia pior. Difícil de conviver. Mas nós precisamos dar fruto. É lá naquele lugar mesmo que você talvez ache que é impossível. Jesus chegou lá já. Pelos olhos da fé você precisa crer nisso. Que histórias de pessoas serão mudadas através da sua história. Esse é o objetivo de servir a Cristo. Eu acredito que Zaqueu, fazendo uma autoanálise, ele falou: o que adianta ter riqueza, ter tudo? Não me vale de nada isso aqui. Eu preciso estar com Cristo. Preciso seguir a Cristo. E ele recebeu de Cristo. E mudou a sua história. Nessa noite, irmãos, essa palavra é para refletir mesmo. É para a gente fazer uma autoanálise de nós mesmos. De como está a nossa conduta. Eu estava refletindo sobre... O pastor colocou um texto no grupo falando sobre honra. Honrar os líderes. A palavra diz que devemos honrá-los. Mas não honrar, irmãos, no sentido de dar presente, de estar presente. Hoje, se lá fora perguntássemos quem era o nosso pastor, e se ele tivesse que ser reconhecido por minha causa e por sua causa, o que seria falado dele? Somos o reflexo do nosso pastor. Estamos aqui pastoreados por ele. Ele paga o preço para que nós, muitas vezes, possamos estar de pé aqui. E assim é com Jesus.
Ele pagou o preço para que hoje estivéssemos aqui. E a nossa conduta deve ser sim irrepreensível. Vai ter falha? Vai. Vai ter tropeço? Vai. Mas tem que ter arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, não prospera. Eu não estou falando de prosperidade financeira. Estou falando de prosperidade espiritual. De dar frutos. De vencer as lutas. De não desistir facilmente. É essa prosperidade. Então hoje, quando você for para sua casa, que você dobrar o seu joelho para orar, lembra disso. Será que hoje eu estou verdadeiramente dando frutos de arrependimento? Será que os meus frutos têm chamado a atenção por causa de Cristo? Será que hoje, o lugar onde eu trabalho, onde eu estudo, a minha comunidade, a minha rua, se hoje meu pastor tivesse que ser reconhecido pelo meio que eu convivo, o que ele escutaria? Porque nós dizemos que amamos. Nós dizemos que honramos. E honrar é isso. É validar o trabalho que foi feito. Honrar ao Senhor é validar o sacrifício que foi feito. Honrar ao líder é validar o sacrifício que é feito por ele. Porque o fardo é pesado. E ele conta com a gente. Nós nos alistamos, colocamos a mão no arado. Não podemos olhar para trás. Não podemos desistir. Desistir não é uma opção. A irmã Patrícia falou que ela está muito longe do que ela foi um dia. Não dá para voltar atrás mais. Não temos mais tempo. O tempo já se esgotou. O rei está voltando. Está às portas. Isso tudo que estamos fazendo está sendo anotado no memorial. E vai ser cobrado de nós. O que nós fizemos. Foi de coração? Foi de inteireza? Foi de verdade? Porque eu só queria a glória. Deus não divide a glória conosco. A glória é somente dele. Só ele merece honra, glória, poder e majestade. A graça dele nos basta. A misericórdia dele é infinita. Mas uma hora vai deixar de ser. Quando a trombeta tocar, não tem mais jeito. E esse tem que ser o nosso maior objetivo. Caminhar rumo à eternidade. O que vamos experimentar aqui vai passar. Nosso coração não pode estar aqui. Nosso coração tem que estar em Cristo. Tem que exalar Cristo. Ao abrirmos a nossa boca, Cristo deve ser reverenciado, apresentado na vida das pessoas. Elas têm que querer ter prazer de ouvir você falar. Chega desse negócio de, ai, crente chato. Gente, não é chato. Jesus dá sabedoria. Estamos num propósito de sabedoria, mulherada aí, ó. Sabedoria, estamos pedindo. Quando a gente pede, Ele dá. De como falar, o que falar, a hora que falar. Vamos receber para derramar na vida de outras pessoas. Certamente, não é para nós não. O que a gente tem não é nosso. Nem o fôlego. É tudo emprestado. É tudo dele. E ele resolveu cooperar conosco. E essa noite, profeticamente eu digo, sem medo de errar, essa noite, a salvação entrou na nossa casa. Esta noite, o Senhor está mudando decretos. Esta noite, o Senhor está ouvindo a sua oração e agindo no seu favor. Esta noite, a sua história está sendo mudada. Quem crê, diga amém e se coloque de pé em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus em Cristo Jesus vos abençoe.